Olá pessoal, Paulo Fialho do Sabendo Matemática, continuando a nossa revisão da reta de chegada Enem 2020, prova cinza. Continuando com o nosso trabalho, vejamos agora a questão número 138. Questão 138. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é meia-vida? Matemática, eu já ouvi falar isso em química. Já ouvi falar também em física. Na matemática, nossa. Uns estão lendo, chegaram aqui e já estão picando a mula, como se diz aqui no sul. Já estou desistindo, já estou indo para outra coisa. Já está virando aramaico, isso aqui para mim já não é nem grego. Legal! Isso é uma coisa que vocês podem e devem fazer. Vocês estão lendo o enunciado, estão achando que está complicado? Pula, vai para outra. Bota, se leu mais um pouco, nada fez sentido, bota um id impossível e lá no final tu volta. Isso é outra conversa. Mas digamos que chegou o momento de nós encararmos a questão, tá bem? Então vamos voltar. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há exatamente 5.730 anos, haverá a metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil. Vamos esquecer a fórmula um pouquinho. Quer dizer que eles encontram o fóssil e vão lá e medem a quantidade de carbono que tem nele. Aí eles identificam que a 100, por exemplo. Quantidade 100 não interessa o quê? Significa que se no original havia 200 ficou reduzido a 100, ficou reduzido à metade. Isso é meia vida. E esse tempo que leva esse carbono 14 para passar de 200 para 100 é de 5.730 anos. Então eles analisam. Ficou reduzido pela metade daquilo que era? Beleza, já faz 5.730. Agora, reduziu pela metade de novo. Então, houve uma meia-vida, outra meia-vida, ou seja, duas vezes os 5.730. Já são 11.460. E assim vai indo. Assim você consegue ter uma noção de em qual época viveu aquele fóssil encontrado. Muito bem. Tá, aí está aqui a expressão que T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, em que T é o tempo medido em ano, em Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T. Ou seja, daqui a vários anos, 10.000 anos, tem uma certa quantidade para 10.000 anos, uma quantidade para 20.000 anos, uma quantidade para 30.000 anos e assim por diante. E Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente a esse que eu encontrei. Então Q0 é essa quantidade que havia. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. E aí apresentaram essa tabela que está colocada aqui. Muito bem, deixa eu voltar para ela aqui. Fóssil 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade Q0, que é a inicial, né? Q0 é a quantidade de carbono que ele tinha no início. E o Q de T, depois de vários anos, 32, 8, 64, 512, 128. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição. Qual é o fóssil mais antigo? Tá, eu vou fazer essa coisa de duas formas diferentes. Uma bem técnica, que seria usando a expressão a qual ele se referiu. E aí vocês vão entender se é válido ou não, tá? Então, vamos lá. Q de T é a quantidade existente em um determinado momento. Q de T é a quantidade existente em um determinado momento. Tá, aqui, Q de 0. Q de T, perdão. Q de 0 é a inicial e aqui 2 elevado a menos T sobre isso. Então, vejamos. Aqui nesse 128 e aqui 32. Eu vou trabalhar com o número 1, tá? Eu estou te mostrando tecnicamente a questão, tá? Depois a gente faz uma análise como
faríamos mais rapidamente. Então, Q de T, ele botou que é 32. Q0 era 128. 128 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Queridos, isso aqui é uma equação exponencial. Mas essa equação exponencial, vocês observem, será que eu consigo igualar as bases dela? Lá eu tenho uma potência, esse 128 está multiplicando, nesse caso ele até poderia ser escrito na base 2, mas ele também poderia passar para cá dividindo. Vocês que vão escolher o que vocês vão fazer. É diferente da questão 137, que na 137 eu tinha coisas no expoente, mas eu não conseguia igualar as bases. E lá eu comentei com vocês que uma das belas coisas seria aplicar o logaritmo dos dois lados da igualdade. Aqui não vai ser necessário porque eu consigo igualar essas bases. Então vejam, 32, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 2 elevado à quinta. 32, 2 elevado à quinta. O 128, 2 na quinta é 32. 64, 128. Então, elevado à sétima. Então, 2 elevado à sétima vezes 2 dá menos T sobre 5.730. Muito bem. Aqui eu tenho um produto de potências com a mesma base. Eu posso conservar a base e somar os expoentes. Isso é uma coisa bem legal. A outra coisa que nós poderíamos fazer, talvez seja mais fácil, vocês poderiam pegar esse cara que está multiplicando e passar para cá dividindo, que é aquela história, divide os dois lados da igualdade pela mesma expressão. Então eu poderia dividir os dois lados por 2 na sétima, esse carinha que está multiplicando passaria dividindo. Seria o outro caminho aqui. Bom, mas digamos que eu vá optar por igualar as bases direto, então 2 na quinta, e aqui eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. E aí aqui temos bases iguais. Quando nós temos bases iguais, o mundo diz, corta a base. Não é bem assim, não é corta a base, né? Se eu tenho duas potências, uma potência aqui, outra potência aqui, e elas são iguais, né? Esta igual a esta. Se elas são iguais, se as bases já são iguais, falta eu igualar os expoentes. Ó, esta potência aqui, 2 na quinta, é igual a esta outra potência aqui. Como as duas têm a mesma base, falta que os expoentes sejam iguais. Então, 5 igual a 7 menos T sobre 5.730. E agora, essa coisa negativa eu posso passar para cá. Esse 5 eu posso passar para lá, jogar para os dois lados. Tentar ver o que acontece, se algo fica mais agradável. Então essa coisa negativa, estou jogando para lá. T, 5.730. E esse 5 vai vir para cá. 7 menos 5. 7 menos 5. E agora, esse carinha aqui está dividido. Pode passar multiplicando. E nós vamos ter aqui no fim da brincadeira 5.730 vezes 2. Que vai dar 10, vai dar 11.460. Então esse é o tempo de existência desse primeiro. E aí tu vai fazer para todos eles. Em 2 minutos. Coisa de louco, né? Então, essa seria a solução, tradicional. Se eu tivesse todo o tempo do mundo à minha disposição, eu faria isso em todas elas. Mas não é isso que o Enem queria. Ele queria, vou sair da frente, se quiser fazer um print da tela, valeu a pena para a gente relembrar tudo isso aqui. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam que vocês fizessem uma análise do processo de meia-vida. Apesar de não ser da prova de matemática, análise da meia-vida, o processo está extremamente bem descrito e era isso que eles queriam. Então, vou voltar para aquela tela, está aqui. Eu não vou ter espaço aqui, tá? Para mostrar aqui no quadro, então eu vou abrir um pouquinho aqui, tá? Vou abrir um pouquinho. Ele falou que a meia-vida é de 5.730 anos. Então, quando fica pela metade a quantidade que eu tinha no início, é porque passou uma meia-vida
E uma meia-vida tem, neste caso, 5.730 anos. Tá? Uma meia-vida. Se foram duas meias-vidas, 2 vezes. Se foram 3 meias-vidas, 3 vezes 5.730 e assim por diante. Então, eu vou abrir aqui, uma mágica vai se fazer e eu abri minha tela. Olha só. De 128 caiu para 32. Vamos ver? Olha aqui, ó. De 128. Quando ocorre uma meia-vida, ele cai para 64. Quando tem uma meia-vida. E aí, na próxima meia-vida, ele vai cair para 32, que é o que houve aqui. Então, significa que esse número 1, esse fóssil número 1, simplesmente teve 2 meias-vidas. 2 meias-vidas de 5.730, que eu não preciso nem fazer a conta. Basta eu ver quantas meias-vidas cabem ali dentro. Veja aqui, ó. Tinha 256. Meia-vida caiu pela metade, 128. Meia-vida, 64. Meia-vida, 32. Meia-vida, 16. Meia-vida não cabe no quadro, 8. Nossa, esse cara é velho. 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas. Então 5 vezes estes 5.730 anos. Quase 30 mil anos tem esse fóssil. Contra 2 meias-vidas, então 10.000, 11.460. Bom, na prova do Enem, no momento em que a gente identifica que é isto que eles estavam querendo, nós não vamos fazer todas as contas. Nós tentamos analisar porque ele pergunta qual é o fóssil mais antigo, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, eu olho para a ordem de grandeza dos números. Claro que aqui era muito fácil de fazer todas rapidamente, tá? Mas vocês vão ver que haverá questões onde isso será muito mais trabalhoso. Então, a gente tem que começar a fazer essa análise de o que é mais importante, tá? Então, aqui eu tenho muitas. Agora, aqui do 512 para o 64, será que tem mais do que 5? Vamos ver, 512. Uma caiu para 256. Uma caiu para 128. Uma caiu para 154, para 64. 3 meias-vidas. Esse é mais antigo. Então eu nem vou dar bola. Aquele lá eu já botei no lixo, porque eram só 2. É novinho. Aqui, de 1024 para 512. Gente, isso aqui é uma meia-vida só. De 1024 só caiu para 512. Ou seja, 1 vezes 5.000. Aqui, 2048 para 128. 2048. Vamos lá. A metade caiu para 1024. A metade caiu para 512. A metade caiu para 256. E a metade caiu para 128. Então, 1, 2 meias-vidas, 3, 4. O mais antigo é o fóssil 2, que teve 5 meias-vidas até o momento. Certo? Imagina fazer pelaquela parte técnica. Eu fiz aquilo só para revisar, porque isto pode ser muito importante na prova, num outro tipo de questão. Não nessa. Tá bem claro? Beleza? Curte lá o canal, dá uma curtida nesse vídeo, te inscreve no canal, melhor dizendo, e ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos. Certinho? Valeu, obrigado, gente!